Mas que coisa, Heriberto! Hoje, veja bem, me chamaram para vir aqui no Leve Pod, para que eu pudesse estar aqui com vocês, conversando com uma pessoa muito especial. E você aí de casa, já se inscreveu? Ainda não, mas vá, se inscreve, clica aí, bota o dedão no like. Se inscreve e também comenta bastante, porque a gente entende que você tá gostando do conteúdo, né, Heriberto? É isso aí. Heriberto Queiroz são minhas redes sociais. Mas Ronaldo Miranda Show, vem pra cá! @Ronchucha Miranguel também aí no Instagram, segue! Vai ter aviãozinho hoje, Silvio? Vai depender do clima da conversa. Se tiver espaço, eu vou jogar aviãozinho pro auditório! Porque o dinheiro é uma energia importante na vida, né, Silvio? É verdade, o dinheiro é importante, mas a energia também é muito importante. E nós vamos falar com ela aqui. O dinheiro é uma energia, né, Silvio? Eu também acho que o dinheiro é uma energia. Roda o mundo, né, Heriberto? Mas hoje eu vou conversar com minha filha número 4. Poderia ser, mas não é. Patrícia Alves, vem pra cá! Vem pra cá! Que maravilha tá aqui. A maravilha é minha e é sua, é nossa, de estar recebendo você aqui, minha amiga. Minha amiga de não sei nem quantos anos, É né? verdade. Bote mais de 20 nisso. E eu tô muito feliz de receber você, viu? Com a sua luz. E a gente vai falar sobre muita coisa interessante aqui hoje. Eu chamo ela, gente, carinhosamente, de Elba Ramalho da Gestão de Pessoas. E Patrícia Alves, ela não é só isso, né? Não, ela não se restringe à questão de gestão de pessoas. Ela é muito mais. E antes da pandemia, a gente fez alguns trabalhos juntos, né? Eu conheci o trabalho dela e dentro desse universo de autoconhecimento, a Patrícia, ela fez vários cursos. Dentre eles, o Theta Healer. Sim. Você fez algumas graduações no Sim, Theta Healer. sim. E eu fiz também algumas graduações no Theta Healer. Eu fiz o DNA básico, fiz o avançado, fiz o aprofundando no DING, fiz o manifestação de abundância. E dentro do Theta Healer, eu vi que eu consegui encontrar algumas respostas para o que eu buscava. Sim. Patrícia, hoje as pessoas elas estão com alguma dificuldade de encontrar essas respostas para a vida? Muito. O que se deve isso? Por que isso? Muito. A desconexão, né? Desconexão de uma série de coisas. As pessoas, elas estão desconectadas com o que elas nasceram para ser. Por isso, Heriberto, desculpa, que eu resolvi também estudar a transpessoalidade. Eu sou especialista em psicologia transpessoal. E a psicologia transpessoal é exatamente isso também, né? É você se conectar com o que você nasceu para ser. Você conectar esse ser transcendente, ascendente, né? O Theta Healing eu sou Theta Healing avançada, eu fiz todos esses que você falou e mais alguns. Então, a ferramenta Theta Healing, a gente trabalha toda e qualquer emoção e processo que você imaginar. É uma ferramenta de autoconhecimento incrível. Joia. E Patrícia, hoje, no seu público, quem te procura para uma consultoria, quais de todas essas ferramentas que você atua, que você está utilizando mais? É a transpessoal? Vamos lá, no corporativo, você fala? Sim. Eu tenho graduações no corporativo, Certo. né? Então, eu sou administradora, com ênfase em recursos humanos, eu tenho MBA em gestão de pessoas, eu sou especialista em gestão de pessoas por competência, eu já tenho mais de 20 anos na área de gestão de pessoas, trabalho com todos os processos de recursos humanos, todos os subsistemas. Quem é que me procura? Os empresários que querem resultado, né? Hoje eu faço uma consultoria modéstia à parte de puro resultado. Resultado com dados, resultado com gente. Eu sou consultora de gestão de pessoas e saúde mental nas empresas. Então, assim, do pequeno... eu não posso contratar a Patrícia? Pode sim. Do pequeno, do médio ao grande porte. Eu trabalho, né? Trabalho hoje, atualmente, estou numa empresa de tecnologia, trabalho também com lojas, trabalho em todos os segmentos. Eu considero que Patrícia Alves, ela trabalha o seguinte, ela trabalha a gestão como um todo, né? E dentro da gestão... 360 graus. Total. E na gestão, eu trabalho também essa perspectiva de quê? De um ser transcendente, transpessoal.
Então, lá eu trabalho também, porque você entrega para dentro da organização aquilo que você é de fato. Quando você está desconectado com quem você é, você não vai entregar seu 100%. Verdade, Patrícia. E aí você toca num ponto que eu acho importante demais, Ronaldo, que é a questão da saúde mental. Sim. Estamos vivendo praticamente uma pandemia de ansiedade. Total. Porque é algo Caótico. tão sério assim que eu vejo que às vezes essa ansiedade ela repercute no mercado de trabalho. E o que eu procuro trabalhar também dentro dessa dinâmica, quando eu estou com esses funcionários, é dizer, olha, a gente passa bom tempo da vida no trabalho. A gente precisa tornar ele uma forma da gente evoluir, da gente crescer, estando consciente. A grande questão, Ronaldo, é que se eu estou trabalhando e minha mente ela está fora dali, a minha consciência ela não está plena, isso já gera um desequilíbrio, sabe, Patrícia? Sim. Por quê? Porque eu não estou conseguindo estar ali completo. Sim. Então eu acho que a vida vai se tornar muito mais leve a partir do momento que eu estou fazendo uma atividade, eu estou ali pleno naquela atividade. Estou hoje no podcast com a Patrícia, eu estou aqui pleno com isso. Presente. E no mundo corporativo, voltado para a pessoa, não existe uma chavinha de liga-desliga, não existe, como se fala, né, muito, pegar a malinha dos problemas e colocar lá fora, trabalha, depois volta, sai para ir para casa e pega a malinha novamente. Não existe isso, né? Nós somos um ser complexo e completo. E Não tem como desassociar, né? essas dificuldades, esses problemas, eles precisam ser geridos. Sim. As ferramentas que a Patrícia usa é para ajudar na gestão dessas emoções, Também. para poder, então, em algum aspecto, repercutir positivamente no ambiente corporativo, não é Também. isso? Também. Como se dá o seu trabalho na prática? Na prática, não, no corporativo, Como que né? se dá isso? Eu estou falando corporativo porque eu trabalho na clínica, né? Ok. Então, o que acontece? No corporativo, eu trabalho todas as ferramentas de RH. Por exemplo, eu vou fazer uma descrição de cargos. A descrição de cargos que eu faço é uma descrição de cargos por competência. Só que lá, além de eu descrever as competências pessoais do cargo, eu descrevo as competências organizacionais e lá, paralelo a isso, eu faço um perfil profissiográfico desse gestor e desse colaborador, por exemplo, se ele estiver tendo alguma dificuldade, para eu identificar as competências comportamentais dele e aonde é que eu posso ajudar esse ser humano a ele se conectar com a potencialidade dele. Você falou sobre consciência. Falando sobre psicologia transpessoal, a gente trabalha os níveis de consciência. Nesse nível que a gente está agora aqui, a gente está no nível o quê? Na vigilância. Eu estou vendo, eu estou ouvindo tudo. Quando eu vou trabalhar na transpessoalidade, eu trabalho os estados de consciência, estado meditativo, estado regressivo e por aí vai, tá? Patrícia, como é que você leva isso para dentro do corporativo? Se eu pego um líder, por exemplo, que eu vejo que ele está com um problema, que só as ferramentas, elas mais... não, que elas são consideradas ferramentas mais uma conversa apenas, ou um disque que eu faço não é o suficiente, eu vou o quê? Eu vou trabalhar no estado meditativo, levo ele para uma sala, trabalho esse estado meditativo dele e vou lá fazer o quê? Eu desbloqueio, junto com ele, no mental dele, do que ele precisa melhorar. Paralelo a isso, eu passo exercícios para casa, né? Então, eu faço todo esse acompanhamento dentro da corporação. E sempre colocando que esse profissional, ele se enxergue, ele perceba quem ele é verdadeiramente. Porque nós estamos aqui para viver o quê? Primeiramente, o amor. E o amor é o quê? A potencialidade de ser. Nós somos seres únicos, seres completos, seres vibrantes, energéticos, espirituais e seres altamente potentes. Sim, eu entendo esse ponto de vista que você fala, Patrícia, e entendo também que quando a gente chega num certo nível de consciência, eu não estou falando só consciência como maturação do sistema nervoso central. Depois de 18, 21 anos, você tem ali uma maturação do sistema nervoso central, né? E aí, antes disso, você teve várias influências. Sim. Familiares, religiosas, ambientais, que deixaram ali algumas complicações na vida desse indivíduo. Que ele vai agora precisar trabalhar isso, sabe? Por quê? Porque se isso não for trabalhado, vai repercutir de forma negativa não só no ambiente de trabalho, mas na vida amorosa, na relação com os amigos, na relação dele com ele mesmo. E aí, na sua vivência, quais seriam as crenças
quais seriam as questões que mais você se depara? Você está falando de padrões, né? Existem padrões familiares e existem crenças limitantes. Todo ser humano já nasce como se fosse um kitzinho, né? Você já nasceu dentro de um ambiente familiar. Se um ambiente for religioso, você já automaticamente já recebeu aquela influência, né? Aquela influência lá. Engraçado que Ariberto, estou falando da Alberto, que foi um gestor que eu trabalhei. Meu pai é da Alberto. Ariberto, eu trabalhei com... as influências que vêm muito para mim são principalmente as familiares, de comunicação, né? Os pais, eles trazem muito para os filhos a questão das comunicações. Travas de comunicação, né? Você não pode falar isso, você não pode dizer isso, né? Se você falar isso, você vai ser mal interpretado. Aí, quando a criança, se ela for comunicadora, ela vai o quê? Ela vai travar o chakra laríngeo. Então, ela vai acreditar que não é bom falar, né? Por quê? Porque ela está pronta para falar. E se você não pode falar por uma pessoa que é o quê? Influência para você, é o primeiro amor, pai e mãe. Imagina como ser isso, né? Só que assim, esse pai e essa mãe, eles não fazem porque eles são malvados. Eles fazem por quê? Porque eles aprenderam dos pais. Já vem de uma linhagem Já que vem era de uma assim. linhagem. Aham. E essa quebra, ela é importante, né? Então é uma herança, né? É uma herança, né? Então, essa quebra é importante. Se você tenta quebrar por outro lado, você vai estar ali rompendo uma barreira que pode não Isso. ser bem interpretada por eles. Isso. Eu vou trazer um caso aqui, né? Um exemplo que eu gosto de sempre trazer para essa coisa artística. Rita Lee, que foi uma mulher à frente do seu tempo em tudo. Imagine as barreiras que ela não enfrentou em Pois casa. Né? Até a música Ovelha Negra traduz isso, né? Que ela era a ovelha negra da família. Ou seja, ela sempre foi muito à frente do seu tempo e quebrou todas as barreiras familiares. E aí, quando o Ronaldo traz essa questão de ser ovelha negra da família, eu entro num assunto delicado, que são nossas luzes e nossa sombra. Sim. Nós temos isso dentro de nós. Sim. É inerente ao ser humano. Alguns se sobressaem mais na luz, outros se sobressaem mais na sombra. Os dois fazem parte de mim e eu preciso manejar eles de uma forma muito consciente e tranquila. E aí eu queria saber, como que você ajuda as pessoas a chegarem nessa percepção que eu estou falando aqui? Ariberto, assim, como você bem colocou, todos nós temos o lado sombra e o lado luz. O que é isso? O lado divino e o ego. O ego, ele não morre, né? O que é importante compreender, que esse ego, que é o lado que muitas vezes vai ter muitas sombras, muitas feridas, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser orientado, adestrado com muito amor. Para que esse ego, ele entenda que o lado luz, o lado divino é o ser grande dele, né? E você trata ele fazendo como que você vai fazer esse caminhar. Exatamente que esse ser, ele compreenda quem ele nasceu para ser, né? Ele compreenda que, assim, no mundo corporativo, por exemplo, né? Não é necessário fazer fofoca para você, Rádio de corredor. repente... Exatamente. Para você, de Rádio repente, peão. você ser aceito. Não é necessário você ser um ser ingrato, né? Reclamar de determinadas coisas. Por que você faz isso? Porque tem feridas emocionais ali, né? E é necessário para que seja trabalhado isso, esse lado sombra. E eu vou te falar, as pessoas que elas costumam fazer isso dentro do processo de vida, chega um tempo que a sombra, ela começa o quê? Ela começa Sobressair, né? sobressair. Mas é para quê? É para que a luz ela venha. A sombra, nós como seres transcendentes, nós estamos aqui para acender o tempo inteiro. Quando a gente acorda, acordou pela manhã, o que é que o mundo já está lhe dizendo, sua alma está dizendo? Cresça, cresça, cresça. É mais uma oportunidade, mais uma página em branco para você. Exatamente. Aí o que é que aproveitar. acontece? As pessoas tendem a se conectar com o quê? Com suas feridas. Me faltou isso, eu fui... Aí coloca a vitimização, eu passei por isso na infância, né? Eu vivi isso. E quem não viveu? Eu penso da mesma forma, sabe, Patrícia? Gera bloqueios. Não que a gente não queira ajudar as pessoas a resolver suas questões. Os profissionais bons como você existem para isso. Mas parece que a partir do momento que a gente também tem uma grande pandemia de ansiedade, a gente tem uma grande pandemia de vitimismo. Sim. Por quê? Porque todas as pessoas na vida, o planeta hoje tem 8 bilhões de pessoas, e
todas as pessoas passaram por algum tipo de dificuldade. Alguns mais, outros menos, alguns diferentes um do outro, mas é inerente ao ser humano. E você traz uma questão aí sobre crescer. Amanhecer o dia, mentaliza, cresce. Esse crescimento, eu observo que quando eu estou disposto a ajudar o outro, parece que ele se torna mais fácil. Porque entende que é aquele crescimento não egoísta? Vou estudar para eu crescer. Vou fazer esse curso porque eu vou ter esse diploma. Mas a partir do momento que eu penso, vou fazer esse curso porque com ele eu posso ajudar alguém, a mentalidade muda completamente. E aí, quando eu levo isso para o ambiente de trabalho, eu vou ter um ambiente de trabalho muito mais sadio, sem fofoca, sem ingratidão. Então, eu queria que você pudesse explicar para nós, nesse momento agora, a importância desse crescer, não de uma forma tão egoísta, mas esse crescer em busca de ajudar o outro, a tirar ele daquele espaço de vitimismo e mostrar a potência que ele tem. Eu faço isso o tempo todo, a toda hora, a todo instante, dentro das corporações. Agora mesmo, essa semana agora eu viajei para fazer um trabalho numa empresa de tecnologia, que eu presto serviço, uma empresa maravilhosa, né? E é só jovens altamente tecnológicos, super tecnológicos. E eu me deparei com um rapaz que está conosco, que esse rapaz, ele é altamente inteligente, ele tem 22 anos, é um gênio, e ele só trabalhava home office, então ele trabalhava para empresas de fora do Brasil, né? Com uma tecnologia altamente avançada e tudo, e ele simplesmente ficou desempregado. E quando ele ficou desempregado, o pai dele longe daqui, a família dele longe daqui, ele começou a entrar numa decadência humana, né? Até que o CEO da empresa que eu trabalho, é um ser bem diferente, né? Assim, um ser que tem uma iluminação no coração, e ele viu a capacidade. Eu fiz o trabalho, ele pediu para eu avaliar esse colaborador, eu avaliei, eu vi que psicologicamente ele não estava pronto. Ele estava depressivo, ansioso, né, tomando medicação, e ele estava, inclusive, tinha caído, tinha quebrado a clavícula, né, estava num estado, assim, muito magro, Deplorável. né, bem deplorável mesmo, né. E eu me lembro, como eu trabalho com espiritualidade, Ariberto, você sabe disso, né? Vocês sabem disso, que eu trabalho com também, o transpessoal também é isso, é trabalhar também o corpo espiritual. Mensano e corporissano. Isso. Eu senti, eu fazendo a avaliação dele, e eu dizia, meu Deus, eu sentindo aquilo ali, né? Eu disse, eu não acredito que nada vem por acaso pra gente. Se veio pra mim, eu estava dentro do contexto da vida daquela pessoa. E mesmo diante de tudo que estava acontecendo, eu conversei com o CEO e ele falou para mim, Patrícia, me dá o resultado. Eu disse, olha, você falou para mim que não queria pessoas com questões emocionais na sua empresa. A questão emocional do rapaz é essa, tá? Mas o que é que você me diz? Como profissional, eu digo não. Mas como ser humano... A gente tem que ajudar, Isso. né? Porque assim, a situação tá ali na nossa vida. Exatamente. Aí o que é que eu imaginei? Só para concluir, eu disse assim, como é que eu, como ser humano, eu estou aqui como profissional, mas eu estou diante de um rapaz de 22 anos, um gênio, uma capacidade analítica e de inteligência, que eu vi os testes, e de repente eu seja a última chance dele. Você Olha precisava só, desta quanta oportunidade, responsabilidade. né? Finalmente, a gente deu a oportunidade para ele, demos várias responsabilidades. O rapaz voou. Sabe o que é voar? Então é sobre isso. É sobre você pegar um ser humano. Né? Total. Você ver esse ser humano como um ser integral. Trabalhar com gente, trabalhar com gestão de pessoas, ainda mais eu trabalho com gestão de pessoas e com saúde mental. Saúde mental não é assim, vou fazer aqui um projeto de endomarketing, por exemplo. Eu vou fazer um projeto de endomarketing, aniversariante no mês. Não é isso. Não é isso, pessoal. Trabalhar com saúde mental nas empresas é olhar para o ser humano como um ser completo, né? Quando você olha para esse ser completo, que ele tem mente, que ele sente, tudo que ele sente, ele vibra, ele joga para a corporação, e você entende isso, você entende que é necessário ter o quê? A vibração dele tá boa para ele executar o trabalho, e você trabalha. Isso é uma realidade que ainda está engatinhando, infelizmente, nas empresas, mas em Brasília, eu trago um dado, em Brasília,
existe uma obrigatoriedade das empresas tratarem também o lado mental e espiritual dos seus colaboradores, porque está intimamente ligado com a produtividade, né? Com a Sim. boa produtividade. Como ginástica laboral, por exemplo. Né? A ginástica laboral trabalharia ali o físico. Isso. A saúde mental, a gente precisaria ir para uma meditação, para um relaxamento. Isso. E, dentro disso, trazer alguma intervenção positiva na vida desse profissional. A boa notícia é que em Natal também tem empresas assim. Tanto eu como Patrícia atuamos em algumas delas. Sim. E a gente observa que na nossa região também algumas empresas estão indo para esse patamar de olhar o colaborador não apenas no físico, mas entender ali tem um ser, né, que tem sentimento, tem pensamento e também tem uma espiritualidade. Tem. Ele vibra, né? Isso. O que pensamos, sentimos e E vibramos. até mesmo a ovelha negra que eu trouxe o exemplo, até que ponto ela é a ovelha negra de fato? Será que não é o meio que ela está inserido, que já está enxergando como ovelha negra, mas na verdade ela só está sendo à frente do seu tempo e querendo romper as barreiras, porque ela tem esse dom de ser diferente? Ô, Ronaldo, pensar me diferente, permita. A ovelha negra nunca é a ovelha negra. A ovelha negra, ela, na verdade, ela é aquele ser que veio realmente para fazer acontecer. Rita Lee. Ela veio acontecer. Você tira um exemplo de Rita Lee, né? É a nomenclatura utilizada para definir aquela pessoa especial. Aquela pessoa especial. Exato. Quem é aquela pessoa especial? Só É que aquela na ovelha visão negra. das pessoas que não compreendem isso, ela é a ovelha negra, ela é o problema, não é? E na verdade não é isso. Mas, na verdade, toda vez que eu não for com a maioria, eu seria um problema. Só que a maioria, às vezes, não tá certa, Patrícia. Verdade. Eu sei disso. Entendeu? Então, aí, por isso que, tá todo mundo indo por esse caminho aqui. Caramba, mas eu sei que se eu for por aqui, eu vou quebrar a cara. Não, mas olha, fulano de tal é rico, tem dinheiro demais e foi. Fulano de tal é muito bonito e foi. Fulano de tal é muito famoso, ostenta e foi. Ó, isso aqui tem 3 milhões de seguidores no Instagram e foi. E tu não vai? Mas não é receita de bolo, né? O que Então, é bom assim, pra você, a pode vida ser na pra mim. prática, ela se torna muito mais feliz quando a gente percebe nosso potencial e dentro da nossa realidade a gente vai buscar aquilo de fato que faz sentido. Para você, o autoconhecimento te ajudou também a ajudar outros. Uhum. E aí eu entro para essa temática do autoconhecimento como uma forma de descobrir as camadas do eu. Uhum. Então eu tenho o físico, tenho o mental, tenho a emoção, tenho o espiritual. Uhum. E aí o seguinte, o espiritual, ele, queira ou não queira, domina muito na nossa vida. Né? Porque algumas pessoas negligenciam. Não, eu não acredito muito que a gente é espiritual. Eu acho que a gente só é físico. Aí você pede para a pessoa fechar o olho, tá no centro da cidade, imaginar a casa dela, e aí ela vê que não é só o físico, tem um mental ali que funciona também. Como que a gente integra tudo isso, Patrícia? Emoção, sentimento, pensamento, corpo e espiritualidade. Olha, abrir a mente das pessoas, né? Não é uma coisa tão fácil assim. Mas o caso desse menino, por exemplo, que eu falei agora há pouco, desse colaborador. Ele falou para mim que dos 13 anos para cá ele tinha virado ateu. E através do que a gente fez por ele, ele sentiu Deus no coração dele. Então, assim, ser um ser espiritual para algumas pessoas, quando eu vou falar sobre espiritualidade, vai ter pessoas que não vai fazer sentido. E tá tudo bem. Mas chega um dado momento que quando você vai fazer um processo, por exemplo, eu sou reprogramadora mental, tá? Também sou reprogramadora mental. Quando eu vou reprogramar, Ariberto, para que eu possa reprogramar, eu preciso que seu ego, ele esteja o quê? Calmo. Porque senão ele não vai deixar. Então eu vou dentro de um processo meditativo, para quê? Para a gente fazer esse trabalho de junto com você. Para alinhar o que está instável, esse né? processo que tá bagunçado. de simplesmente conectar com você aquilo lá. Por que você é assim? Né? Por que você está assim? Você não é assim, você está assim. O que foi que aconteceu? Quem foi que disse para você? Você é muito bom, de repente, daqui a pouco você travou. De onde é que vem isso? Então, quando esse ser integral, ele se conecta com essas situações, aí ele passa a acreditar na espiritualidade, né? E a palavra tem muito poder, né?
Total, total. Nós somos seres espirituais. A Terra, o planeta, ele precisa acordar. É necessário ele acordar. Se ele não acordar, a humanidade, ela, de fato, ela vai deixar de existir. Como seres espirituais, a gente precisa acordar para uma série de coisas, principalmente num mundo tão tecnológico que estamos aí. E tudo isso que vem acontecendo, pandemia, agora Mpox, tudo isso são sinais, né? Total. Natureza, tudo isso são sinais dizendo, olha, acorda, eu tô aqui, Ronaldo, socorro. deixa eu te falar. Nós estamos num planeta onde a gente se sente dono do planeta, o ser humano. Só que nós somos parte desse planeta. Nós não somos únicos. Existem vários seres aí, né? Por que nós somos maiores do que os animais, por exemplo? Né? Como é que eu não acredito numa espiritualidade e quando eu passo por uma situação difícil, eu duvido, Deodó, como diz antigamente, né? Como o pessoal fala, se um ateu ele passar por uma situação difícil, se ele não vai se conectar, ele não vai perguntar. A primeira coisa que ele vai perguntar é: e Deus? Aonde é que está Deus? Entendeu? Aonde é que eu posso ver Deus? E Deus está em tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Patrícia, eu quero fazer uma pergunta para você agora dentro do mundo corporativo, trazendo essas questões de doenças psicossomáticas, burnout, ansiedade, depressão, que a gente tem visto muito presente. Inclusive, agora tivemos um avanço com relação à lei do assédio moral no estado do Rio Grande do Norte, que acabou de ser sancionada pela Assembleia Legislativa, pela governadora, né? Acabou de ser aprovada e sancionada pela governadora, que combate o assédio moral e sexual dentro do estado do Rio Grande do Norte. Isso é um grande avanço. Uhum. Então, como você vê essa questão de você precisar, por força de lei, trazer esses limites, algo que deveria ser uma obrigatoriedade das pessoas tratar o outro bem, não assediar dessas formas, né? Como você visualiza isso dentro do mundo corporativo e os impactos que isso traz para a vida da pessoa? Ronaldo, eu nunca precisei de lei para ter que me embasar. Desde que eu trabalho com gestão de pessoas, eu sempre fui muito audaciosa. E eu sou audaciosa. Se você for um empresário, se você me chamar para trabalhar com você, a primeira coisa que eu pergunto é o que é que você quer do meu trabalho. Porque se na sua fala eu compreender que você quer maquiar ou que você quer, e dali mesmo eu já não fecho. É bom ganhar dinheiro, é maravilhoso. Sim, mas tem uma questão ética, né, em primeiro lugar. Não é só, é ético e é de compromisso E comigo, valores, de valores. seus valores. Então, assim, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre não precisei de lei, de estar puxando uma lei para falar de determinadas coisas. É tanto que as empresas que eu trabalho, já trabalhei em empresas que de repente tinha coisas distorcidas e eu chegar na mesa da presidência e eu falar, não é sobre isso, tá? A gente tem que realmente, assim, não sou a favor disso. Se você quer trabalhar com gestão de pessoas não é isso, né? É você compreender que aquele ser que está ali, o seu produto, o seu serviço, ele só vai ter sucesso se as pessoas que estão fazendo ali, elas vão fazer acontecer. Então, essas pessoas, elas têm que estar inteiras. Então, um líder, para que ele seja líder, ele não precisa gritar, ele não precisa praticar assédio moral. Para mim, né, isso aí já está escrevendo lá que você não sabe liderar. Você não sabe liderar. A liderança é mais uma questão de atitude, né? É mais uma questão Também, de atitude, mental, né? é mental. É mental também. A forma, não só mental, como o que você pensou, o que você pensa sobre as pessoas. Liderança é inspirar as pessoas, Heriberto. Inspirar não é controlar. Existem controles de planilhas, de BIs, de ferramentas, né? Mas pessoas é inspirar. Entendeu? Não é bater. Então, e eu digo para você, tem resultado, porque eu trabalho com resultado. É como disse Silvio Santos, 10% de inspiração e 90% de transpiração? Total. Total. Então, assim, um burnout, por exemplo, tá? Como é que acontece o burnout? Existe uma característica para uma pessoa que tem burnout. Normalmente, quem tem burnout é aquele colaborador altamente comprometido, que ele dá o sangue pela organização.
Quando é que ele adquire o burnout? Quando ele ficou esgotado. Além de esgotado. Além de esgotado, ele não é reconhecido. Então, normalmente, quem dá demais, às vezes quer Ele demais. só faz. Ele, não tem caramba, nenhum eu não tô reconhecimento. sendo Nem um obrigado, nem um eu não tô elogio. sendo reconhecido, aí ele começa a entrar no entristecimento. No entristecimento. E é também outra coisa que eu também, quando verifico, que eu sei que alguém dá o suficiente, é inspirar para que a pessoa ela se alegre com aquilo ali. E não ela crie expectativa ou ela deseja, não, eu estou dando isso aqui e eu preciso. Não, você dá porque você quer dar. Porque você sabe fazer, né? Você sabe fazer acontecer. Tem coisa melhor do que você fazer algo e, como outro dia, eu fiz um trabalho, eu comecei um trabalho de manhã, terminei à noite. Quando finalizou, eu falei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, fantástico. Foi um filho para mim, sabe? Trabalhar assim, esse é meu trabalho, entende? Compromisso ali, né? Compromisso e vai servir para outras pessoas. Então, as pessoas que elas adoecem de burnout, elas adoecem por excesso de trabalho, mas também porque elas se cobram demais também e automaticamente a empresa ela não sabe reconhecer. E aí eu vou para outro lado agora, Patrícia. A gente está falando aqui de um profissional que procura dar o seu melhor, você está trazendo estratégias para aumentar a produtividade baseado na melhora pessoal. O que eu vejo hoje, que é muito comum também, é muita gente que não tem tanto compromisso com o trabalho. Sim. Ela quer dinheiro. Ah, tá, isso aqui eu não quero não. Isso aqui, vou trabalhar 5 horas a menos, vou ganhar um pouquinho, uma porcentagem maior, quero aqui. E parece que nisso se perde, sabe? Porque vou colocar o dinheiro como em primeiro plano. O dinheiro é muito importante, nós sabemos disso. E ele faz sentido na nossa vida quando usado de uma maneira sábia. Mas eu vejo que hoje em dia, você é de RH, pode me ajudar nisso. Mas às vezes eu estou procurando pessoas para determinados e não encontro. Porque assim, às vezes a pessoa não tem nem a qualidade mínima e já chega, quanto que eu vou ganhar? Sim. Né? Então assim, dentro disso, Patrícia, dentro desse universo, nós temos aí esses opostos hoje aqui no mercado de trabalho. Você consegue ter essa mesma percepção que eu estou observando como leigo? Consigo ter outra. Qual é? Vamos lá. Recrutamento e seleção, você está falando, tá? Quando eu entro numa empresa, eu já começo a base, identidade organizacional. Quem somos? Missão, visão, valores. Por quê? Porque eu preciso saber, a organização, ela tem que ter uma cultura. A cultura é o que? É o jeito de ser. E a identidade organizacional é o propósito, por que ela existe? Ela é igual ao ser humano, tá? Se eu estou precisando de um vendedor, por exemplo, eu vou fazer como eu trabalho com gestão por competência também, né, uma das ferramentas que eu trabalho, quando eu vou fazer um recrutamento e seleção, que eu vou fazer o processo, uma das coisas que eu preciso entender é se essa pessoa ela tem um propósito parecido com o que a gente tem. Assim, fala a mesma língua da empresa. Se fala a mesma língua da empresa, não é isso? Se de repente você vem para mim, tá? E você deixa claro que não é o que você quer, para mim, que maravilha. Já estou identificando. Para mim, entendeu? Entendi. Então, eu faço todos os testes psicológicos com a pessoa, faço grafologia, faço dominância cerebral e eu faço as perguntas por competência. Faço perguntas para cima, positivas, porque às vezes tem gente muito persuasiva, ele pode de repente, né? Aí eu percebo, faço para baixo, faço igual o Theta Healing. Eu faço aquilo ali, tá? E quando eu percebo que esse ser humano, ele tem um propósito igual à identidade da empresa, bingo. A probabilidade dele dar o melhor dele, a gente vai treinar e tal, mas ele vai entrar, ele já vai saber. E outra coisa, dentro do processo seletivo, eu falo a proposta da empresa. Somos isso. E eu, o tempo todo, a toda hora, eu estou puxando o quê? Esse ser espiritual dentro do processo seletivo. Primeira coisa que eu faço, o que é que você quer? Ah, não, estou precisando de dinheiro. Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência.
entendeu? Entendo. Então, é essa perspectiva que eu trabalho. E sempre dá certo. Certo. Dentro do seu trabalho, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Um caos que você possa contar aqui pra gente? Do desafio que você tem enfrentado de chegar com toda essa bagagem, todas essas ferramentas que você traz aqui importantes pra gente. E o CEO da empresa, o proprietário, o dono, o gerente, seja quem for o supervisor, vai de encontro aos seus pensamentos e diz assim, não, mas eu não concordo com isso. Ele tem que produzir mesmo, tem que ser assim mesmo. Esse blá, 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 eu não vou admitir aqui na minha empresa, não. Você já Vamos teve lá. algum desafio desse? Sempre tem, né? Como é que você dissolveu isso? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Ronaldo. Patrícia, eu sou uma pessoa muito verdadeira, certo? Eu sou uma pessoa que eu gosto de dizer para que eu vim, certo? E a outra coisa, eu não tenho medo, tá? Eu simplesmente estou ali. Primeiro, eu tenho graduação, eu tenho ferramenta, eu acredito que a coisa dá certo, né? E assim, Sabe como ajudar? sei como ajudar. É. Qual foi? Um CEO chegou para mim um dia, já teve vários, tá? Um CEO chegou para mim um dia e me chamou na sala dele e falou assim para mim: Ô Patrícia, você está trazendo muita gente velha para a empresa. Porque o pessoal lá, essa empresa, ela contratava para o Brasil inteiro. Eu fazia contratação para todo o Brasil, né? Uma multinacional. E a maioria das contratações tinha meninas, 18 anos, 22 anos, né? Essa faixa etária. Eu comecei a trazer gente de 40, 35. E ele disse que eu estava contratando pessoas velhas e que essas pessoas não tinham energia de trabalho. Eu escutei atentamente, calmamente. Uau. E quando finalizou, eu falei para ele assim: Ô, senhor fulano, qual a sua idade? Ele disse 63. Eu disse, então, o senhor não deveria estar aqui. E o senhor tem uma energia fantástica. O senhor, com todo respeito, é um dos melhores líderes em termos de energia que eu já conheci. Aí vamos lá, eu estou contratando uma pessoa de 40 anos de idade. Me traga, vamos trazer dados aqui. Você deu um tapa com luva de pelica, como se diz. Essas pessoas estão lhe trazendo resultado. Vamos pegar os dados das meninas de 18 anos, de 20 anos, e os dados das meninas de 40. As meninas de 40 estão vendendo mais, que eram promotoras de vendas. São meninas que antigamente existia, o pessoal ia para as lojas, existia uma quantidade, 6 lojas. Essas meninas estão fazendo 12. Aonde é que está faltando energia? Então, assim, se eu sou RH da empresa, se eu sou gestão, eu vou lhe demitir. Porque você tem 63 anos. É interessante Muito. esse ponto de vista que você traz, porque a gente entra na Tem questão outras, do né? etarismo, Ah, né? A gente etarismo. entra- É pena Gente que lida. não dá, o tempo não dá para contar outros causos, mas você vai voltar depois, tem com muitos. certeza. E dentro disso, quero a ajuda de você nesse sentido também. A partir do momento que eu vou crescendo, que o tempo vai passando, fisicamente isso vai me aproximar da morte. Porém, tem um outro bônus que eu ganho. Somos finitos, né? Infelizmente. Tem a questão de aquisição de sabedoria. Uhum. E aí eu não estou falando de inteligência, questões intelectuais, mas eu estou falando da própria vida. O tempo ele responde muitas coisas, ele traz respostas para algumas questões do seu passado, ele te ajuda a mostrar quem tinha razão e quem não tinha. Então o tempo é uma coisa muito legal. Nesse sentido, né, eu vou, com o tempo, tendo a oportunidade de me auto-melhorar. Porém, tem alguns indivíduos aí que estão lá com seus 30, 40, 50, 60 anos ou mais, que, por algum motivo, eles não chegaram nesse nível de evolução que nós estamos falando aqui. Alguns ainda estão muito carentes, alguns ainda estão dependendo financeiramente dos pais, alguns ainda têm vitimismo, né? Por que isso acontece, Patrícia? Dependência emocional. Então, a dependência Total. emocional também leva a isso, né? Leva a dependência emocional. Então, assim, quem são os nossos maiores mentores? Os nossos pais. Então, dos 0 a 7, a gente foi... Toda a nossa base está ali, né? Então, lembra dos padrões que eu falei? Padrão Sim. de comunicação, padrão sexual,
né? Que os pais, nossa, não pode isso. Então, assim, você cria um certo... Pecado. Insegurança demais, o pai tem medo, o menino não pode andar, o pai já está ali com... Então, você começa a criar uma dependência emocional nessa criança e, automaticamente, essa criança, eu posso lhe dizer que é 100% de certeza que vai ser o quê? Um adulto inseguro e dependente emocionalmente. Entendo. E isso é levado para tudo. Isso é levado também para a falta de querer evoluir. Às vezes, o ser, ele faz o quê? Ele evolui. Porque ele quer estar sempre ali. Ele é tão dependente daquilo ali que ele tem medo. Ele tem uma coisa que bloqueia ele, que faz com que ele não avance, né? E outra coisa, pessoal, dependência emocional é algo muito mais comum do que vocês podem imaginar. Sim, sim, sim. Agora, eu quero voltar um pouquinho, vamos fazer uma regressão. Eu quero voltar com você para Patrícia menina, para Patrícia adolescente. Em que dado momento da sua vida você descobriu essa sua vocação para gestão de pessoas, para todas essas terapias? Quando foi que você se descobriu terapeuta? Quando foi que você identificou essa sua aptidão? Capacidade de essa sua liderança. Capacidade de liderança. Capacidade. Meninos, eu acho que desde criança, sabe? Desde criança, eu sempre fui um ser diferente, né? Sempre fui um ser diferente. Eu sempre gostei de liderar. É uma coisa já nata minha. Sempre gostei de gente, amo gente. Sou louca por gente, apaixonada por gente, sabe? E, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu lido muito bem. Às vezes eu vou para uma... Outro dia eu fui... Um empresário me contratou e disse que, pelo amor de Deus, me falaram que você trabalha muito bem em conflito. Eu estou vivendo um conflito forte na minha empresa. Eu preciso de você. A mulher não queria nem saber quanto é que eu ia cobrar. E eu, beleza, fechei com ela e tudo. E quando foi um dia antes, eu perguntei assim para ela. E aí, você falou para a equipe que eu estou indo? Falei, o que é que falaram? Ela disse assim... Teve gente, eles estão achando péssimo, teve gente que disse que ia se dopar de medicamento quando você chegasse. Eu comecei a rir. Aí eu cheguei assim, eu falei, eles não me conhecem. Eu brinquei, né? E quando eu cheguei lá, foi maravilhoso, porque é minha casa. Lidar com gente é minha casa. Você foi o próprio remédio, né? Quando chegou lá. Desde criança, Ronaldo, desde criança eu sempre gostei. Não só de gente, como eu sou um ser humano que eu amo a natureza, amo as estrelas, eu desde pequena... Conexões. Conexões. Eu amo essas conexões. Gosto demais de conexões. Agora, Patrícia, de uma forma simplória, e porque a gente, na nossa audiência, deve ter pessoas com certeza que estão desesperadas nesse momento, desempregadas, que estão sem energia, não sabem nem como preparar um currículo para começar a tentar buscar, né, a sua vaga, a sua oportunidade. Fala pra gente de forma simplória, o máximo que você puder, como elaborar um bom currículo e que mensagem você daria para essas pessoas que estão nesse desespero no momento? Vamos lá. Como elaborar um bom currículo? O currículo ele tem que ser sucinto, tá? Ter seu nome, onde te encontrar, rede social, né? Endereço de e-mail, telefone, onde te encontrar, porque tem muita gente que não coloca no currículo. Documentos não precisam mais. Não precisa de CPF, documento. Não, nada disso. Sou casado, não sei o que, nada disso. Aonde você mora, porque a gente também, às vezes, a gente tem que saber se às vezes o empresário ele quer que seja próximo da empresa, né? Tem um objetivo, coloca um objetivo lá, né? Se você tem experiência, o que é que você já conseguiu durante esse período que você trabalhou, o que é que você conseguiu fazer, principalmente de resultado. E um objetivo, o que é que você quer? Vendedor, o que é que você quer? Enfermeiro, o que é que você quer? Psicólogo. Fala o objetivo. Uma folhinha bem resumida. Bem resumida, né? Com foto, sem foto? Com foto. Com foto. Mas também se não tiver foto, tá tudo bem, tá tudo certo. Também não é uma regra. Nem data de nascimento. Não, também. em data de nascimento. Se for para vendas é interessante e tal, sim. Mas se for, também não é uma regra que tem que ter foto, tá? Aí depois vem as suas graduações, né? Formação acadêmica, cursos e as 3 últimas experiências. Da última, penúltima e antepenúltima. Certo? Com um contato de referência. Não precisa de contato de referência, tá? Use palavras-chave.
eu projetei isso, eu implantei isso, eu vendi isso. Use palavras que realmente de ação dentro do currículo, que isso é importante, tá? Qual foi a outra A pergunta? mensagem que você daria para as pessoas que estão nesse desespero, nesse mensagem. momento? Assim, Ronaldo, eu acredito muito em vibração, né? Então, eu acredito que a gente atrai aquilo que a gente tem. Então, eu sei que quando você está num momento de desespero, né? Como de repente você sair dessa vibração. Se você está vibrando escassez, você vai atrair escassez, tá? Eu diria que essas pessoas, elas têm que se conectarem, buscar realmente, ou não sei meditar, então orem, feche os seus olhos, orem, se conecte com o que vocês têm de verdadeiro dentro de vocês, com o que você sabe fazer. Acredite num algo maior que nos supre de todas as coisas, sabe? E começa a vibrar no seu coração as suas capacidades, que essa oportunidade ela vai vir. Ela vai vir de verdade. Agora, na escassez, eu diria, você sabe disso, né, Heriberto, que na escassez é mais difícil. Isso. Sim. Claro que existem outras coisas mais avançadas, mas a gente não, como tá... Porque tudo é uma vibração, tudo é uma onda de informação. E aí, Sim, se eu estou vibrando na escassez, eu vou atrair mais disso. E aí, o que eu sempre falo é, cuidado com a reclamação, cuidado com a ingratidão, o Sim, murmúrio. tudo Reclamar Porque mais de uma vez, né? Isso aí Pra tudo o universo. não vai acrescentar. E aí, nesse aspecto, Patrícia, eu queria saber o seguinte, dentro do ambiente corporativo, dentro de uma empresa, a gente fala muito de bullying no ambiente escolar, né? E aí eu queria saber, porque a gente fala em nível de empresa sobre assédio, mas sim. em alguns aspectos esse assédio ele não é tão notório, ele pode começar com simples brincadeiras, né? Que a gente poderia comparar com o bullying, né? Isso possivelmente pode existir dentro de uma empresa. Como combater? E pegando o gancho, aproveitando, essa questão do bullying. É possível eu estabelecer relações saudáveis até de amizade, fora do ambiente de trabalho e dentro do ambiente de trabalho? Ou existe um limite, existe ali uma barreira que realmente eu não posso me relacionar, digamos, até um relacionamento amoroso mesmo dentro do ambiente de trabalho, né? Que as pessoas dizem, não, eu não admito dentro da minha empresa que fulano namore com cicrano, ou então que tenha amizadezinha aqui dentro, eu não quero. Existe isso. São duas perguntas. Primeiro, Isso. bullying. Segundo, relacionamentos na empresa. Isso. Bullying, como é que trata, né? Eu trato o bullying como todas as outras situações. As empresas que eu trabalho, eu combato 100% isso aí. Se eu souber que está acontecendo alguma coisa desse tipo, eu chamo o gestor. Se eu vi que o gestor, ele não está... A gente deixa muito claro, todas as empresas que eu trabalho muito a cultura da empresa. Qual é a... Existem vários tipos de cultura, a gente sabe disso quando você vai para a literatura, mas a cultura que eu costumo, nas empresas que eu trabalho, é disseminar a cultura de pessoas com foco em resultados, tá? Então, esse colaborador, ele sabe disso. Se isso acontecer, já aconteceu, já. A gente chama o gestor, se o gestor não resolver, eu chamo o colaborador mesmo, não vou ser grossa com ele, não vou, nada disso. Apenas eu vou relembrar a cultura, tá? E outra coisa também, por que que isso, quando a gente trabalha gestão de pessoas de uma forma muito assertiva da empresa, o bullying e certos assédios é mais difícil de acontecer? Porque a gente faz as avaliações. Então, trimestralmente, a gente faz as avaliações de desempenho e os feedbacks, né? E sempre lembrando da nossa cultura, o tempo inteiro, a toda hora, a todo instante. Ou seja, você fazendo isso, não tem como as pessoas que estão ali fazerem diferente, porque falando sobre vibração. A gente é aquilo que a gente vibra. Se a gente está ali o tempo todo fazendo práticas de cultura de pessoas com foco em resultados, qual é a vibração dessa empresa? Melhoras. Entende? Melhora dos resultados. Total. Vai ter o quê? Não vai ter bullying, não vai ter assédio, não vai ter fofoca, ingratidão, e por aí vai, tá? Claro que existem outras ferramentas que eu trabalho, por exemplo, eu trabalho uma série de ferramentas, se eu ouvir alguma coisinha ali, eu estou vendo que aquela pessoa ela é altamente capacitada, eu não quero perder esse colaborador, então eu posso trabalhar uma ferramenta paralela para salvar esse colaborador, ele se conectar com ele novamente. E relacionamentos. Isso. Depende da cultura da empresa, tá? A empresa é ela que diz se ela quer ou não. Já tive empresa que queria, que não tinha importância com isso, e já tive empresa que não.
tá? Então, tudo é cultural. A empresa que ela vai editar. Às vezes, dentro do... Não é bom ter relacionamentos no mesmo setor, porque isso aí pode gerar algum conflito, tá? Se tem um relacionamento que são de setores diferentes e não vai gerar conflito, tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo fluido. Mas se a empresa diz que não pode, a gente sabe que o coração é terra que ninguém caminha, né? Não, Se eu me apaixono por alguém sim, dentro do ambiente mas de se a trabalho, e aí? empresa... Sim, mas e aí é o seguinte, aí é sentar com o gestor e ver o que é que ele diz, né? Porque o RH, ele não pode dizer... E são escolhas também, São né, escolhas, Patrícia? Tem essa questão São aí que é escolhas. bem interessante a gente Muito bem. lembrar. O programa de hoje é uma grande homenagem a esse imenso, gigantesco comunicador Silvio Santos, que nos deixou agora recentemente. E vai fazer muita falta na comunicação, no mundo corporativo também. E era visionário, porque dentro da sua sapiência, ele conseguiu preparar, inclusive, deixar tudo organizado, prevendo que a finitude chegaria, não é? Então deixou cada filha encaminhada dentro da sua empresa. Até a herança ele já dividiu, né? Que é para não ter conflito. Então é um ser de luz que eu creio que emana luz e vai continuar na luz, porque era formidável, era fantástico. E Patrícia, minha filha número 4, dentro dessa perspectiva, viu, Heriberto? Como você fala, né? Justamente. Eu quero fazer umas perguntas para você e você vai ter que pensar rápido. Eu vou falar uma palavra e você vai dizer o que vem na sua cabeça. Uma cor. Vermelho. Uma decepção. Às vezes com a humanidade. Uma realização. Ai, trabalhar com gente. Eu amo. Uma intuição. Intuição, eu sou bem intuitiva, viu? Uma loucura. Comer pipoca bocos. Topa tudo por dinheiro. Eu não topo tudo por dinheiro. Em nome do amor. Em nome do meu amor, meu esposo, que tá ali, minha filha. Que maravilha. Você também é mãe da Luaz, Isso. que já esteve aqui neste programa, não é, Heriberto? Uma grande cantora, uma grande compositora. E para fechar, roda, roda. Como é essa roda-roda? A roda da vida, Patrícia. A roda da fortuna, como você vê. Sim, como é que eu vejo? Eu acredito na roda de Sansara, tá? Que a gente, Heriberto conhece a roda de Sansara. Acredito que a gente tá aqui para se conectar com vários ontens, entendeu? E se eu te dissesse, vamos abrir as portas da esperança, o que você pediria? Que a humanidade abra os olhos, que a humanidade acorde. Agora, Heriberto, aquela pergunta que eu gosto muito. Todo mundo gosta, que é uma curiosidade sobre Patrícia, que até então ninguém sabe, e você vai revelar agora aqui no Leve Pod. Eita, uma curiosidade sobre Patrícia. O que será que ela vai falar? Ah, vamos lá. Eu só tô me lembrando de comidas afetivas, não sei por quê, né? Eu sempre fui uma criança muito curiosa, sempre fui uma adolescente e sou uma adulta curiosa. Então, assim, se eu vi algo que não faz sentido para mim, eu vou estudar, eu quero saber, eu quero compreender, pode ser o que for, se for uma palavra, tá? E por que que eu falei também de comidas afetivas que veio na minha cabeça, né? Eu me alimento muito bem, mas de vez em quando eu tô ali, assim, porque eu falei da pipoca box, né? Porque, assim, por exemplo, se você chegar para mim e você falar assim, Ronaldo, se você falar assim para mim, Patrícia, eu quero ser feliz, comer uma pipoca box. É verdade. Eu gosto Eu me muito sinto também. super feliz. Eu não tô fazendo propaganda. Não é propaganda, que o Merchan pode, não é, Heriberto? Pois é, então você gosta de um domingo no parque. Muito. Muito bem, Patrícia. Você é maravilhosa, você é sensacional. Você também. E eu quero agradecer a sua presença aqui neste programa e dizer que as nossas portas estão sempre abertas para trazer realmente uma pessoa com esse conteúdo, com este gabarito que você tem. Não é verdade, Verdade, Heriberto? Silvio, verdade. Patrícia, você contribuiu muito, não só com as questões ligadas a RH, mas você contribuiu muito com questões ligadas à vida. Então, fica a nossa gratidão a você, fica nosso sentimento, né, de que você compartilhou aqui o seu melhor. Nesse momento, eu quero pedir para que você olhe para a nossa audiência naquela câmera e deixe suas redes sociais, seus novos projetos, suas redes de contato. Vamos lá. Minhas redes sociais.
Patrícia Alves Terapeuta é meu Instagram, tá? Lá eu faço uma mistura de tudo. Patrícia que trabalha com psicologia transpessoal, trabalha com energia, Patrícia no corporativo, Patrícia treinando, que eu amo treinar, sendo quem eu sou, tá? Eu trabalho atualmente como consultora de gestão de pessoas e RH e saúde mental nas empresas. Trabalho no Portugal Center com clínica, né, com a psicologia transpessoal. Trabalho na clínica Casa Zen também, fazendo lá toda a parte de reprogramação mental. Também sou coach, viu, Ariberto? Sim. E são várias formações. E o que mais? São tantas coisas, né? Teta Healer. Teta Healer Avançado, que é uma ferramenta fantástica, fantástica. E eu quero dizer para você, viva o seu agora, viva o seu agora. Viva o que de melhor você tem. Pense coisas maravilhosas. Pensou, sentiu, jogou para o corpo, vibrou e vai viver o que de melhor há. Patrícia, muito obrigado, viu? Você sabe que nós temos uma conexão, não é de hoje, né? E a gente pode não conviver diariamente, sempre, porque temos as nossas, né, atribuições diárias, das agendas não batem, mas você é uma pessoa que sempre mora no meu coração e eu sempre vibro pensando em você e agradeço muito a sua participação, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Maria Amém. também, abençoe vocês. Obrigado, Gratidão, muito Ariberto. obrigado mesmo. Um abraço de Gratidão. Elaine também para você, tá bom? Também, um abraço. E muito obrigado a você, que nos acompanha semanalmente aqui todas as terças-feiras às 20 horas. Um grande abraço e até semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência e até terça-feira às 8 da noite, quando estaremos de volta com mais um programa Leve Pod Podcast. Até lá!